Aos 15 dias do mês de dezembro de 2016, na sede da Procuradoria da República do Rio Grande do Sul, presentes os procuradores da República Fernando Machiavelli Pacheco e Pedro Henrique Oliveira Kennedy da Silva, compareceu o senhor Alexandre José Lopes Barradas, CPF 121-042-72572, devidamente acompanhado por seus advogados Carlos Alonso de Sá Gutierrez, OAB RJ número 106.911, e Maurício Dantas Bezerra, OAB da Bahia número 17868, a fim de prestar depoimento em razão da celebração de acordo de colaboração com o Ministério Público Federal. Neste momento, todos os presentes são cientificados da proibição do uso de quaisquer instrumentos de gravação ou registro de áudio ou vídeo próprios e declaram não estar fazendo uso oculto ou dissimulado de qualquer equipamento sob as penas legais. Observadas todas as cautelas de sigilo determinadas e atendendo aos ditames da Lei nº 12.850 de 2013, notadamente quanto ao disposto nos artigos 4º a 7º, pergunto ao senhor Alexandre Barradas. Os advogados ora presentes são seus defensores regularmente nomeados para lhe assistir no presente ato? Sim. O senhor renuncia o direito ao silêncio, reafirmando o compromisso legal de dizer a verdade? Sim. O senhor pretende colaborar de forma efetiva e voluntária com investigações e processos criminais nos termos firmados com o Ministério Público Federal? Sim. O senhor, junto de seus defensores, autoriza expressamente e está ciente do registro audiovisual do presente ato de colaboração? Sim. O senhor está ciente de que os efeitos da colaboração premiada dependem de um ou mais dos resultados previstos no artigo 4º da Lei nº 12.850 de 2013, a saber, identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas, a revelação da estrutura hierárquica e da divisão de tarefas da organização, prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização, recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização? Sim. O senhor está ciente dos direitos do colaborador previstos no artigo 5º da Lei 12.850 de 2013? Sim. O senhor, no tocante ao anexo número 13, relativo ao pagamento de caixa 2, a campanha de Firmino Filho, pretende responder às questões formuladas? Perfeito. Vamos a elas. Senhor Alexandre Barradas, o senhor poderia relatar como se deu o primeiro contato que desencadeou o que consta do referido anexo 13, afeta o pagamento do caixa 2 da campanha de Firmino Filho, e como se desenvolveu então os fatos, como se desencadearam em relação a este evento? Bueno, como eu narrei aqui, eu conheci o Firmino, o prefeito, no aeroporto de Brasília, em um almoço. Eu já tentei rememorar quem marcou esse encontro. Alguém deve ter. Eu me lembro que eu encontrei com o Firmino naquele restaurante que fica à esquerda, tem uma parte de buffet, uma mesa redonda. Ele estava lá com outras pessoas. Em qual aeroporto? Em Brasília. Brasília. E a minha grande dúvida, eu já tentei ver internamente, como eu sabia que ele estava ali e ele sabia que eu ia chegar lá e conversar com ele. Então, encontrei Firmino lá, o candidato a prefeito lá, e tinha outras pessoas, empresários, pessoas que estavam lá conversando com ele. Depois que as pessoas se retiraram, nós então conversamos um pouco. Nesse momento aqui, a gente já tinha feito uma avaliação, como a gente fez em praticamente todas as capitais. A gente tem uma ideia de tudo, de como vão as coisas. A gente fez uma avaliação, sabia das necessidades de Teresina, que não é a pior, mas eu acho todas, né? Teresina está no limite máximo ali de todas elas. E aí conversamos com ele sobre saneamento. Evidentemente que eu estava conversando com o candidato a prefeito, eu não estava conversando com o candidato a governo. E a empresa estadual, a Jaspisa, era ligada ao governo. Ele teria alguma dificuldade de fazer algum tipo de ação junto à empresa. Ele não podia tomar, ele não era o dono do saneamento, tinha empresa estadual,
mas na linha de pedir, de bater, de procurar, de gritar, que a situação de Teresina ela é caótica. Então, conversamos, ele sabia que eu era ambiental, o Firmino é do PSDB, outras doações da empresa eu sei que ele recebeu, foi relatado, né? Ele estava no núcleo lá, então, mas no meu caso específico, a minha conversa com ele era nessa linha. O que é que você pode fazer? A gente tem interesse nesse tipo de capital. Teresina tem até uma tarifa. As tarifas, quando elas são das companhias estaduais, de um modo geral, elas são boas, porque as companhias são ineficientes, então as tarifas, de um modo geral, são boas. Boas assim, dá para você trabalhar. Quando você vai para município, é que não existe, às vezes. Então, Teresina, apesar de ter uma situação muito ruim, você tinha uma tarifa razoável, daria para fazer os investimentos que eu já tinha estimado nessa época, algo em torno de 1 bilhão e 700. A minha equipe já tinha feito essa avaliação. Conversamos bastante com ele e ele me contou da dificuldade que ele estava tendo na campanha. De fato, eu nem acreditava muito que ele ganhasse, porque ele estava enfrentando o governo do estado com um candidato posto, com outro grupo contra ele também, e ele estava sozinho. Ele já tinha sido prefeito. Então ele acabou sendo um azarão. Como a população ficou meia dividida entre os dois, ele acabou sendo um azarão e ganhando a eleição. E ele me contava isso, né? Então conversamos ali e tal, ele disse, olha, se você puder me ajudar, veja, tá? Eu sei que a empresa ele já tinha tido, porque por ser do PSDB, parece que ele já tinha tido algum tipo de ajuda através do PSDB. E aí ele me colocou de que ele tem um primo irmão dele, que depois me contactaria. Essa foi a razão de quando, esse foi um dos poucos casos que o nome dele é primo por causa disso, que na época que eu conversei lá, a gente disse, não, tem um primo, então fica primo, e botaram na prima. Mas de modo geral a gente não tinha ingerência nisso não. Então ele acabou me dizendo que ele tinha um primo que morava lá em Recife, Alberto, eu me lembro do nome dele, trabalhava no sistema financeiro, estava lá em Recife, e que ele iria pedir ao primo dele que me contactasse. Esse fato deve ter ocorrido. Por gentileza, só uma parte. Esse encontro no restaurante do aeroporto de Brasília, só estavam vocês dois? Tinha quando gente, dá conversa essa só nós tratativa? dois. E o pedido dele teve a especificidade de indicação de valor? Não, nesse momento não. Mas ficou claro que ele estava querendo um aporte financeiro para a campanha dele? Um aporte financeiro para a campanha dele. E nesse momento ele não tinha muito o que me oferecer, porque ele não tinha gestão sobre o sistema de saneamento. O que ele poderia fazer era gritar, brigar, pedir, falar, exigir que fizesse alguma coisa, ou pedir. Inclusive ele tentou tomar. Tomar para o município. Tomar para o município, né? Chegou a tentar entrar, isso acontece muito, mas não tem muito efeito. Quando que ele chegou a tentar? Depois? Depois que ele foi eleito, mais na frente. Mas veja, ele tentou tomar, não foi por minha causa, ele tentou tomar pela necessidade. É horrível o negócio lá. De vez em quando sai nos jornais, daqui não se acompanha. O pessoal queima pneu, queima tudo, porque não tem água. Tem bairro lá que não tem água há meses. Não tem esgoto em canto nenhum. É muito ruim. E outra questão, esse encontro ele se deu no ano de 2012? Ele se deu no ano de 2012. Isso deve ter sido, eu coloco aqui, entre junho e agosto de 2012, e foi no aeroporto de Brasília, no restaurante. Nessa época o aeroporto não tinha sido reformado, mas era um restaurante que tinha um buffet que ficava ao lado, ainda tem até esse restaurante. E o motivo do senhor ter ido, enfim, participado desse almoço era especificamente falar com o senhor Firmino? Exatamente. O que nós chamamos na empresa, o meu PA, o meu programa de ação, passava por esse conhecimento do mundo político, de entender cada personagem e de
tentar fazer de cada personagem um aliado do nosso negócio, do saneamento. Isso nos daria a oportunidade de ter um mercado. Ou seja, é uma sequência, né? Eu aqui não tinha um projeto específico visualizado. Eu tinha uma ideia de que, tendo um prefeito que pudesse pressionar, ou amanhã esse prefeito crescer ser um governador, a gente pode ter um caminho razoável para um negócio. Certo? E só para esclarecer, caracterizar melhor no restaurante, no aeroporto, na configuração antiga, na chegada, bem à esquerda, havia 2 restaurantes, um mais claro e um, digamos assim, lá no fundo, só que à direita, assim, com uma luz um pouco mais baixa, digamos assim. Era esse que... Não. Os restaurantes que tem lá, à esquerda, isso, olhando de frente, isso. Tem um que é um buffet, aqui, não, buffet não, é um bandejão. Isso, que é todo vidraçado. Não é aquele, é o outro. É o outro, tá. Que é um buffet. Ele é um pouco mais escuro, mas é um buffet. Sim, frequentável, é um normal, não é questão de... Não, claro, mas é só comparado com o outro que é vidraçado. Porque o outro está na frente. É que um é bandejão, o outro é buffet. Você pega lá e... Ok, e o senhor disse que só se conversou depois que saíram outras pessoas que estavam com os senhores. O senhor lembra quem eram essas pessoas que estavam em determinado momento? Eu não conhecia as pessoas, eu cheguei, comentei e tal. Eram convidados. As pessoas estavam conversando com ele, não era almoço. Ele estava lá, ele deve ter almoçado, depois eu almocei, ele saiu, depois eu almocei. Ele estava em campanha, então conversando com pessoas. Eu não sei se era empresário, o que é que ele estava fazendo com essas pessoas. Que tipo de relacionamento ele estava dando, porque eu não participei da conversa. O senhor não faz nenhuma ideia de exatamente como é que, quem lhe contatou para falar com ele? O senhor não lembra, em absoluto? Pois é. Ele não era estranho à empresa. Pode ter vindo de dentro da empresa, então? Pode ter sido de dentro da empresa. Ele não era estranho à empresa. Quando isso ocorria dentro da empresa, vinha de quem? Um indicativo do senhor encontrar alguém? De diversas pessoas. Pessoas que tinham relacionamento com alguém. Né? Não posso dizer assim quem foi A, B ou C. E essa conversa que o senhor teve, a situação saneamento, concessão para iniciativa privada, enfim, ou então uma parceria que pudesse ser feita, foi abordada já nesse primeiro contato? Não. O que eu disse a ele foi, eu vi a demanda dele, de como é que ele está, como é que estava a campanha. É normal que um candidato fale da sua campanha, normalmente fala bem, aí você vai checar. Então fala e tal, que isso, a possibilidade, a chance, isso, aquilo. Isso é uma conversa já genérica. Após essa conversa, o candidato então, às vezes ele diz, olha, eu conto com sua ajuda, outros pedem alguma coisa mais direta. Tal. No caso de Firmino, ele disse, olha, eu estou aqui, estou lutando, acho que tem uma grande chance. Nesse momento ele não estava tão bem. Acho que tem uma grande chance, isso e aquilo, mas, se você puder ver como é que pode, a empresa já tinha ajudado a ele, de fato, inclusive está lá na empresa. Aportes financeiros. Exatamente, de forma oficial, inclusive. Então, e veja que a empresa não trabalha lá, mas tinha ajudado ele, talvez muito mais por uma questão que é muito comum, a pedido do próprio PSDB nacional. Então, da mesma forma que isso foi ontem, né? Que em Sergipe a gente, ao ajudar o candidato, a gente ajudou por um pedido do PSC nacional, né, que tinha pedido a Fernando Reis uma ajuda a candidatos. Então, quando a gente teve aquela demanda lá, era algo que a gente não visualizava muita coisa, mas foi interesse dele ajudar, porque estaria, olha, você pediu ajuda, eu estou ajudando aqui. É uma maneira de você... Nesse caso, o senhor não sabe se o contato partiu por essa razão, o seu contato pode ter sido. Agora, eu não tinha ninguém trabalhando lá nesse momento. Então, como foi que eu cheguei a Firmino? Ele chegou nessa reunião, almoço que vocês tiveram, a mencionar oportunidades para a empresa? Antes de fazer o pedido? Não. Eu é que coloquei o assunto. Né? Ele falou da política,
Então eu coloquei a ele que o meu caso era esse, eu sabia que tinha esse problema e ele tinha dificuldade de fazer isso, porque você vê e sabe que o prefeito tem... se o prefeito ele prometer isso, ele está mentindo. No máximo ele pode prometer que ele vai tentar brigar, vai tentar fazer, vai tentar acontecer, mas não dá para ele tomar o assunto. Bom, prévio isso, a conversa foi essa. Se quiserem mais algum detalhe da conversa, eu vou tentar lembrar, mas a conversa foi essa. Eu já lhe perguntei, ele não mencionou valores, mas ele não mencionou mas valores. Era muito claro que ele queria dinheiro. É muito claro que ele queria dinheiro, ele queria ajuda financeira para a campanha. E ele me pegou meu contato, né, e me disse que um primo dele, né, iria entrar em contato comigo. Esse primo, Alberto, mora em Recife. O Alberto, do que o senhor não... Isso foi em 2012 e eu tive com ele uma vez, nessa época, na descrição, um cara moreno, claro, um pouco mais alto que eu, magro, cabelo mais cheio que o meu, principalmente hoje, nessa época ainda tinha cabelo. Mais novo que o senhor, mais velho que o senhor? Mais novo que eu. Loiro, moreno? Moreno. Então, esse primo dele iria me contactar no momento oportuno e tal, para ver depois. E dito e feito, eu acho que aí mais para agosto, mais por aí, depois de já com a campanha mais andada, eu recebi uma ligação do Alberto, e aí ele disse, olha, eu estou com as notícias, me lembro disso, o nosso candidato virou, né? Ele caminhou e tal, está na frente, e a luta agora é grande, precisamos de sua ajuda. Disse, ok, deixa eu entender melhor o assunto, deixa eu ver. Aí eu voltei na conversa com o Fernando, dentro desse espírito de marcar uma pessoa que pudesse estar presente e que pudesse ter amanhã a possibilidade de gerar alguma coisa, né, porque imediatamente a gente sabia que ele não tinha oportunidade de fazer nada. O Fernando avaliou, disse, ó, vamos passar para ele aqui 250 mil, né? Que pelo menos a gente ajuda, cumpre e fica com a porta aberta para um futuro. Às vezes você tinha que fazer isso, você dá uma ajuda para amanhã você poder ter uma porta aberta para buscar alguém em algum tipo de ação que possa vir em seu benefício. Então essa foi a definição do Fernando e nós então fizemos essa campanha via Recife. Então, depois de definido, eu não tive com ele, depois até da eleição dele, eu tive com ele mais uma vez em Brasília, novamente. Jantamos em Brasília, até para bater um papo, para conhecer. Ele lhe convidou para jantar? Não, eu convidei ele para jantar. Qual foi a finalidade desse convite? Conversar, saber de como está, de que possibilidade, aí um pouco mais tentar falar de como é que ele via, se tinha alguma chance de trabalho, como é que estava o setor de saneamento. Aí nós tínhamos feito uma contribuição, eu queria saber dele que tipo de possibilidade a gente tinha. Como então, uma contraprestação. Uma espécie de relatório, né? Bom, ajudei você agora, o que você pode fazer? Tem chance? Que assunto pode ser caminhado aí? Você foi instruído a fazer isso ou tomou essa medida de... Não, isso aí é minha função. Né? Quando foi essa reunião e onde? Isso deve já ter sido em 2013, aí já ele eleito, depois que passou tudo. Foi em Brasília? Em Brasília. Nós jantamos em Brasília, no Sorro. Eu lhe perguntei e vou reiterar, porque o senhor Fernando Cunha Reis, ele, quando havia essas contribuições, doações não contabilizadas, ele lhe cobrava provavelmente resultados. E muito. Enfim, exato. Então, era comum que o senhor tivesse de trazer algum resultado do... Exatamente. Eu coloquei no início da nossa conversa que a minha primeira função era exatamente acessar esse mundo e a gente tentar fazer. Uma avaliação posterior feita, a gente viu que esse trabalho pouco surtiu efeito. Porque os contratos que a gente teve e gerou
não vieram dessas ações. Elas acabaram acontecendo de outra forma, acontecendo em outros momentos, né, que você a pessoa já está lá, ou você apresenta um trabalho, né, o maior programa que a empresa tem, que é da nossa área, aí, foi em Recife, não teve absolutamente nada, e era uma vontade. Recife tinha um problema caótico, seríssimo, ainda tem, de esgotamento sanitário, e o próprio governador Eduardo Cunha, ele fez de ato próprio, ele fez uma PMI, então participou a gente, participou o Andrade, e depois deu um pau danado também na licitação. Então a gente percebe que essas coisas são muito relativas. Talvez tenha sido até um erro estratégico, né? A gente ter tido isso com aquele intuito de acelerar o crescimento, de buscar espaço. E vários relatos que eu mostrei aqui, a pessoa depois nem me recebeu direito mais. Não foi o caso do Firmino, uma pessoa muito cordata, muito... eu sei que ele se reelegeu agora, fez uma administração, pelo que eu tenho notícia boa. Eu tive com ele só mais uma vez, né, mas eu não venho acompanhando lá. Mas ele tentou viabilizar aí, tentou fazer alguma coisa. Ele me disse, olha, eu vou pressionar. Criou uma agência, porque aí eu acompanhei também o assunto via os prints, que a gente tem uma assessoria que passa as informações de toda a área, né? Ele criou uma agência reguladora, pressionou a prefeitura, fez ações, mandou. Essa é a diferença do público privado. A prefeitura multou a Ajaspisa várias vezes, a prefeitura não paga. E pouco, ou seja, a ação não vai para frente. Quando somos nós dentro de um contrato, eu tenho que pagar, e se não cumpriu, eu perco o contrato. Então são duas coisas muito distintas, essa seriedade na relação, né? Então, o Fernando autorizou o pagamento de 250 mil, chamou o Eduardo Barbosa. Nesse caso específico, como Recife é uma praça que tem alguma movimentação, eu perguntei se poderia ser lá, porque facilitaria, já que a pessoa é de Recife. Foi confirmado em Recife, então eu vou de vez em quando a Recife, estive em Recife, foi aí que eu tive contato com o senhor Alberto. O Alberto, então, ele tinha base, residência, enfim? Ele morava, acho que ainda mora em Recife, porque ele não trabalhava em governo, não trabalhava em nada, ele tinha uma relação, é primo da pessoa, uma pessoa de bastante confiança, e recebeu lá o recurso para repassar para o... Quando ele lhe telefonou, correto? Ele me ligou, me contou a história. Eu disse a ele que eu iria avaliar o assunto. Contar a história, o senhor menciona... Eu tinha que contar a história e depois eu ligaria para ele. Sim, contar a história, o senhor disse solicitar dinheiro. Isso. Foi isso que ele ele me contou a história... Não, primeiro ele me contou que a maneira... Sim, o nosso candidato, apesar de eu não ser... Né, o nosso candidato está bem, deu uma levantada, tem chance e tal, agora precisa de fôlego, precisa de um recurso. Pedindo dinheiro, lógico. Entendeu? E o dinheiro que foi disponibilizado foram 250 mil reais. E ele, no momento que houve esse pedido, a ligação com o candidato, o prefeito Firmino Filho, era evidente. Claro, não, o prefeito disse que ele... Sim, era o cumprimento de um pedido do prefeito. Exatamente. No encontro que eu tive com ele... Falava em nome do prefeito ao telefone. Quem acordou de fazer o pagamento em Recife mesmo, o senhor disse que acordou, como era uma praça desenvolvida, que tinha bastante movimentação. Da praça? Foi com o próprio Firmino ou foi com o Eduardo Barbosa? Não. Espera, voltando um pouco. Quando eu conversei com o Fernando, que nós discutimos o assunto, e Fernando, não, vamos dar 250 mil para esse cara, porque eu acho importante. A gente abre uma posição, de repente, se ele ganhar, uma pessoa, um aliado, vamos dizer assim. Então, definiu o valor. Chamou o Eduardo. Eduardo é quem faz as programações. Na conversa da programação, o Eduardo, ou ele perguntou, ou eu disse, esse cara pode pegar aqui em São Paulo e tal. Eu disse, olha, ele é de Recife, né? E o recurso, naturalmente, é para Teresina, que é ali perto. Então, se houver possibilidade
de ser em Recife, eu acho mais interessante. E isso foi viabilizado assim. Tá certo? Os contatos diversos telefônicos entre o senhor e o seu Alberto. Eu tive contato com o Alberto quando ele me ligou, depois quando eu disse, ó, tô indo aí, eu anotei, naquela época o telefone dele, tive contato com ele e nunca mais, depois que eu tive com ele lá e repassei a programação, eu não tive mais contato com ele. Nos seus registros telefônicos, será que da época não se conseguiria resgatar? Pode ser. Agora, a partir do código de área e da data aproximada? O assunto era, Recife, eu tenho várias, eu tenho muito telefonema de Recife. Então, se eu não tiver, e eu não tenho mais o telefone de Alberto cravado, eu tenho até o telefone de Firmino, mas que eu não ligo para ele há anos. Mas eu tenho o telefone dele, porque ficou guardado. O Alberto é uma pessoa que o senhor reconheceria hoje. Eu tenho 59 anos, isso aconteceu há quase 5 anos. Eu poderia dizer a você que é mais ou menos assim, botar 3 parecidos eu vou me atrapalhar. Porque não foi uma pessoa que eu tive contatos. Eu tive... Ele foi-lhe apresentado, foi-lhe referido como primo, como sendo primo, não tem nenhum indício de que não seja efetivamente parente, de que seja primo, então teoricamente seria primo amigo que é arranjado, né? Existe muito isso. Teoricamente seria efetivamente primo. Tem um primo que é pessoa minha de confiança, mora lá. Isso quando foi acertado, ficou claro na primeira tratativa do senhor com o Firmino Filho e depois na tratativa com o senhor Alberto, que se tratava de um aporte não contabilizado, que seria entregue em espécie em um operador. Não, isso eu disse ao Alberto. Porque no momento que o prefeito falou, eu só tinha tido um encontro com ele. Sim. Que foi lá no aeroporto. Com o prefeito. É isso. Quando ele me falou da possibilidade de ver, eu disse a ele que viria e tal. Eu disse, olha, mais para frente, acho até que como ele não estava naquele momento bem, ou ele sabia que ele estava crescendo, ele deve ter estrategicamente dito, não, como eu vou crescer na pesquisa, vai sair, eu vou então esperar que quando eu estiver aparecendo lá, eu vou pedir ao Alberto que então contacte. Mas naquele momento lá, quando ele disse que contava com a ajuda da gente, que já tinha recebido, inclusive, mas contava com a ajuda da gente, a gente ambiental do grupo ele já tinha recebido, nós não falamos o que era, se seria A, B ou C, se seria oficial ou não. Eu informei a Alberto que seria via Caixa 2 e que seria entregue lá em Recife. E esse operador, enfim, de Recife, o senhor sabe quem era, se recorda? Olha, Recife tem um operador que eu sei, né, que é uma casa de câmbio que fica perto de um restaurante lá chamado Leite, um restaurante importante. Eu sei desse, eu não sei se tem outros. Ele operava para vocês? Ele operava para a gente. Isso é notório, eu sei que isso... Uma casa de câmbio próximo a um restaurante chamado Leite, um restaurante tradicional de Recife. Não recordo o nome da casa de câmbio. Não, a casa de câmbio ali do lado do Leite, eu sabia disso porque eu já fui nesse restaurante algumas vezes. É Leite. Leite. É um restaurante tradicional, onde os governadores frequentavam muito, a sociedade frequentava. Mas também é só almoço, porque é no centro da cidade. Também é basicamente almoço. Eu já tive nesse restaurante algumas vezes. Nunca tive na casa de câmbio, mas é ao lado. Sim. Eu sabia. Nessa oportunidade, o senhor acha que foi nessa casa que foi operado? Pode ter sido. Mas não tem certeza? Não conheço outra, se tem outro lugar lá, eu não conheço. Tá, e o senhor, quando recebeu a senha, o local e a data ou local, o senhor tomou conhecimento porque leu? Mas eu não lembro. Sim, mas o senhor disse que não conhece mais nenhum outro, então... É diferente do de Salvador, que eu moro lá, é uma casa de câmbio conhecida, né? Então é diferente de Salvador. Agora, mas isso tudo eu acho que já está exposto aí lá em Recife, né, não é minha casa, então
o nome específico do restaurante, ou do restaurante eu sei, porque é um restaurante famoso. Eu frequento, eu tenho família em Recife, né? A minha origem é de lá, meu pai era pernambucano. Então, a origem de lá, se tinha outro, eu não sei. Então, esse detalhe eu passei para ele o dado. Agora, se foi lá ou não... E especificamente, como é que o senhor entregou os dados? Pessoalmente, anotado? Sempre assim. Pessoalmente, neste anotado. Caso também. Eu encontrei com o Alberto, ele passou... Nessa época eu me hospedava muito no Marotel. Eu acho que foi no Marotel. Eu, quando estive lá a primeira vez, ele passou no hotel, conversamos no lobby, e eu então entreguei a programação para ele. Eu acho que foram 2 programações. A segunda eu acho que eu já passei uma mensagem. Mas a primeira, ele passou no hotel, conversamos rapidamente, ele me lembro que ele me levou dados de pesquisa. Eu acho que foi, agora não lembro se foi 1 ou 2, aí vamos ver aqui pelos dados. Mas eu sei que a primeira vez, foi quando eu conheci ele passou no hotel, eu estou hospedado em tal lugar, então passou lá, conversamos no lobby, parou o carro, saltamos, batemos um papo, uma pessoa muito agradável, por sinal. Primeira vez que o senhor conheceu ele pessoalmente? Primeiro e único. E, pois bem, em relação ao anexo 13, o senhor já mencionou o codinome 13A, o senhor já mencionou o codinome primo, o senhor saberia identificar quais foram essas contribuições para o caixa 2? Ou essa, né? O senhor não tem certeza se foram 2? É interessante o que tem aqui, inclusive eu demorei de achar porque não tem meu nome, né? Tem um primo aqui, 250 mil, no dia 23/8. Tem um DS ao lado, não tem? Não tem. DS Foz, não tem meu nome. É que isso aqui é uma confusão que a gente não sabe como classificava, o que classificava. A programação, tem uma programação aqui que deve ter sido essa aqui. Agora, coincide, valor, coincide. Época. Deve ter sido mais ou menos por essa época aqui, em agosto. E pelo visto aqui foi só uma vez. Pelo menos 250 mil foi só uma vez. O primo, ela está chamando aqui subdelegação Teresina. Não existia esse negócio de subdelegação Teresina. Que maluquice é essa? Bom, de fato, coincide mais ou menos com a data. Tem aqui o primo e tem aqui Foz e fala Teresina. Agora, esse tucano que tem em cima, não sei. Tem que tentar. Você vê inclusive que não tem meu nome. Não era do PSDB, né? Não tem meu nome. Então pode ter sido alguma outra. Também não tem. Só DS Foz, né? Também não tem o local. Eu sei que ele é primo. Era o codinome usado. Você vê que eu estou relatando o que eu sei. Né? Sim, isso é só um dado de corroboração. Esses dados aqui vai confundir tudo mais. DS Foz, não sei nem o que é isso aqui. Bom, já estou olhando que não é para olhar. O senhor mencionou o codinome primo foi um codinome que o senhor, enfim, viu lógica. Não, na conversa. Explorar isso. Na conversa com o Eduardo e com o Fernando, quando eu contei o assunto, o Fernando estava, disse, não, a gente vai passar através do primo, então bota primo. Aí eu acho que Eduardo, que conversava lá para dentro, botou primo. Quando veio,
eu fiquei sabendo que era prima. Mas esse tempo, como o senhor já relatou, o senhor sequer conhecia a existência dessas tabelas? Não, essas tabelas não. O senhor mencionou esse encontro que houve após antes disso, o saque, pelo que o senhor tem conhecimento, foi feito, enfim, o saque, a retirada, nunca houve nenhum outro contato com o Alberto. Quando não acontecia, foi o caso desses de Goiás, porque eu não aguentava mais as ligações, o chororô, e você não cumpriu. Tá, e nessa conversa que o senhor teve, nessa janta que o senhor teve com o Firmino Filho após a eleição dele, houve algum comprometimento em retirar era a GEPISA, né? A GESPISA. A GESPISA, a agência. Como é que foi exatamente o conteúdo? Só para ficar clara essa situação. O já prefeito, né, é uma pessoa muito equilibrada. Ele jamais me prometeria uma coisa que ele não podia fazer, isso eu tenho certeza, porque nós conversamos sobre a situação do saneamento. Então o que ele me disse nessa época é que ele ia fazer a parte dele, o máximo que ele podia fazer era a parte dele, ou seja, bater na GESPISA, exigir que a GESPISA e que o governo do estado cumprisse o contrato-programa descumprido já há muito tempo, que realizasse os investimentos, criar a agência reguladora municipal para poder fiscalizar os serviços, né? Ou seja, ele ia começar a criar as condições para resolver o problema. Ou que a GESPISA se arrumasse, ou que a GESPISA própria fizesse algum programa diverso aí sei lá, de concessão, subdelegação, delegação, não sei o quê, fizesse alguma coisa, e fizeram. E eu participei dessa licitação e perdi. Tá? O que fizeram? O governo do estado posterior, não esse da época, o posterior. Mas em nível municipal? Não, mas isso foi bem depois. Isso aconteceu esse ano agora no início do ano. E em nível municipal não. O senhor sabe se ele empreendeu esforços visando a municipalizar, enfim? O que ele podia fazer, ele fez em termos de caminhos legais, que era, isso eu acompanhei, né? O senhor sugeriu algumas dessas medidas? O senhor chegou a sugerir algumas dessas medidas? O senhor não chegou a trocar ideia com ele? Não tenho como sugerir, ele sabe o caminho. Ele é uma pessoa competente, ele é um economista muito bem formado. Então, os caminhos que ele ia fazer, ele tem um corpo jurídico dele também. Era exatamente criar a Agência Municipal de Saneamento e era constranger ao máximo a GESPISA a que ela, aplicando multas e exigindo que ela cumprisse o papel dela. Né? Então, na mudança de governo, o outro governador é que deu uma sequência, contratou aí assessoria própria e licitou, e nós perdemos. E nessa conversa foi de alguma maneira referida de forma a agradecer, ou enfim, foi referida a contribuição de 250 mil? Depois que passou a eleição, eu tinha um contato com ele, liguei, parabéns prefeito, é sempre normal. Olha, como minha atividade sempre me levou muito, eu já expliquei aqui, a Brasília, por questões de processos lá do Ministério, de tudo, para a gente acompanhar tudo isso, eu disse a ele, quando o senhor for a Brasília, me avise, que eu gostaria de encontrá-lo, bater um papo. Então, uma das vezes que ele foi a Brasília, ele me contactou, e uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa extremamente equilibrada. Então, me contactou, marcamos um jantar, jantamos, conversamos sobre o geral todo, sobre essas questões de lá, o que é que ele ia fazer na prefeitura, o que é que ele podia fazer. Eu não tinha por que estar indo lá, já que não tinha esse ambiente, ele não podia fazer nada. Primeiro ele tinha que arrumar juridicamente, né, a casa, para depois a gente tentar fazer uma coisa. O propósito dele, ao tomar essas medidas de criar uma agência de saneamento,
o propósito deliberado era buscar favorecer a uma eventual privatização, ou havia uma honesta tentativa de fazer com que a Gespisa realizasse os seus serviços, prestasse o seu serviço a contento? Eu acho que ele cumpriu a obrigação dele. Ele tinha que tomar uma atitude. Se tem uma empresa de corpo, é a Gespisa. Ela tinha 10 diretorias. É uma empresa falida com 10 diretorias. Mas ele externou que o propósito dele, na verdade, era de fazer com que a Gespisa... Ele é perfeito. Quer dizer, no fundo, aí os advogados aqui, o que eu sei é o seguinte: se vocês entram, o Ministério Público faz muito isso, está lá o esgoto largado, não tem, vocês podem entrar na pessoa física do prefeito. Vocês podem pedir, inclusive, eu sei disso porque um prefeito da Bahia, uma vez eu li lá, estava sendo pedida a prisão dele por questões ambientais, que a Embasa não estava cumprindo. E aí o que é que o Ministério Público dizia? Tome o contrato da Embasa e faça o que você tem que fazer. E ele, para tomar o contrato da Embasa, ele não consegue. Tá? Dá um imbróglio aí meio complicado. Então, ele, como prefeito, e o responsável final, segundo a Constituição, que a concessão municipal, era dele. Então, ele tinha que fazer isso. Independente de qualquer coisa, ele tinha que fazer isso. Mas o interesse, evidentemente, da Odebrecht ambiental era obter, era obter uma contratação pela via de uma parceria, de uma PPP. O interesse da Odebrecht ambiental era, de fato, evidentemente, obter uma contratação que tivesse uma licitação e que a gente tivesse ganho. Só que teve a licitação e a gente perdeu. E nesse sentido, claramente não é interesse só da Odebrecht ambiental que haja uma abertura ao setor privado de concessões de saneamento. É interesse de diversas empresas que atuem no ramo. Havia uma comunicação entre as empresas ou uma atuação concertada de alguma forma com outras empresas do ramo para doações de campanha a políticos, porque nesse caso, por exemplo, claramente a atuação dos prefeitos, embora tenha havido uma doação da Odebrecht, acabou favorecendo outras empresas. Pode ter tido de outras empresas também. O senhor conhece a atuação? Havia articulação entre o senhor e os seus contrapartes nas outras empresas do ramo? Olha, existe uma Associação das Empresas Privadas de Saneamento, que nós não fazemos parte. Então deve ter ali umas 8 empresas, né? São empresas pequenas. Eu esqueci o nome. São as outras grandes. São as outras empresas grandes. Tem pequena e tem grande. Tem grande. Existe uma associação, nós não fazemos parte. Abicom. Nós não fazemos parte. Então, talvez a gente até seja mal taxado por isso no grupo. Se existe esse tipo de comunicação, nós estamos fora desse tipo de comunicação. A gente sempre tratou do caminho da gente, independentemente de qualquer coisa. Entrava como agente autônomo ainda que... Agente autônomo. Nós não fazemos parte. Chegamos no início lá, quando eu vim para o Odebrecht Ambiental, essa associação tinha sido recém-criada, nós parece que entramos inicialmente, mas por uma definição de Fernando, por outros interesses, porque não gostou, porque viu que aquilo ali não ia para frente e tal, resolvemos sair. E nós não temos maiores contatos com as demais empresas. O que hoje existe, e sempre foi uma política adotada nesse ponto nosso, é fazer os nossos estudos, né, porque a nossa capacidade de realização sempre foi muito forte. Então a gente sempre apostou no taco da gente e tocou o barco. Mas só para finalizar, na leitura que o senhor faz desse fato especificamente do senhor Firmino Filho, ele buscou os esforços, as providências que tinha para tentar retirar a Gespisa ou não? Olha, ele, na minha leitura, ele fez o que ele tinha que fazer. O senhor mencionou isso. Fez agência, brigou. Retirar a Gespisa é um pepino para ele também, porque só se fosse combinado.
já houveram isso em outras ocasiões. Ó, a empresa vai sair, que não tem condições, porque a primeira coisa que ele tem que fazer é se estruturar. Se a Jaspisa, que é uma empresa, né, ruim, mas estruturada, tem lá, tem diretoria, tem técnico, tem isso. Ele não tem nada. Como é que ele vai, do dia para a noite, assumir? Então, isso passa por um processo, né, que declara a caducidade, faz uma licitação, ou ele se estrutura, tem um prazo aí para essas coisas acontecerem. Então, eu não sei se ele tinha capacidade de fazer isso. Agora, ele como prefeito, eu acho que ele agiu muito certo, no sentido de brigar para que um serviço que é inerente a ele, que estava delegado, fosse arrumado. E, uma consideração em nível geral, já que os casos até têm um modus operandi bastante parecido, né, além de relações, alguns deles. Quando o senhor entrou para o cargo de diretor superintendente em 2010, correto? A decisão dessa estratégia, que o senhor agora nos relatou em vários casos, de forma de atuação, vamos dizer... Todo início de relato meu tem isso. Isto. Não, me refiro à forma de fazer a aproximação, fazer aportes financeiros visando né, tudo que o senhor nos relatou. Essa decisão ela foi tomada quando o senhor entrou na Odebrecht, ela já existia, o senhor participou de discussões tendentes, o senhor mencionou uma estratégia talvez equivocada. O senhor fez parte da decisão dessa estratégia, o senhor sabe quem fez, e exatamente quando o senhor foi contratado, quem lhe passou transferido, que eu já era do grupo. Perdão, quando o senhor foi transferido, quem lhe explicou, olha, senhor Alexandre, agora o seu, a função de DS sua são essas, é esse o foco, esse vai ser o modus operandi, essa é a nossa estratégia, enfim. Só que o senhor, para finalizar, pudesse nos relatar isso. Ainda que isso tenha muito mais relação com o início mas está inclusive aqui. Eu acho que é só para mas não tem problema. Quando eu fui transferido lá para a Odebrecht Ambiental, tinha duas coisas aí que eu acho que foram vistas. A primeira é o meu conhecimento técnico sobre projetos de investimento, né? Eu estudei, mas estudei mesmo, não é só ler e me preocupei nessas definições todas aí. Inclusive tem um relato meu que é exatamente de um desses tipos de projeto, que é o primeiro. Então, quando eu montei, quando eu vim para cá, foi por essa expertise, tá certo? E também pela experiência que eu tinha na minha área de atuação, que eu sou baiano, trabalhei fora há algum tempo, mas conhecia bastante a área, e essa capacidade da gente tentar visualizar negócio. Então, junto com isso, quando eu vim, quando o Fernando me trouxe, nós sentamos e ele disse, olha, o nosso PA, o seu PA, vai estar em cima do crescimento da empresa. Tá certo? Essa é a principal função. Então, a estratégia nossa, o que você precisa fazer, isso está dito, inclusive, no relato. Isso foi uma definição de o que nós chamamos de PA. Nós temos que avançar no mercado, nós temos que criar o mercado. PA Programa de ação. É uma definição interna. Outras empresas chamam de planejamento. Bom, o meu programa de ação era criar uma área que não existia. Essa área que eu fiquei durante muito tempo, Norte, Nordeste, Centro-Oeste, inclusive no primeiro momento com a Saneatins, que foi um trabalho privado, mas fui eu que fiz esse trabalho de conquista do pessoal e da compra da empresa, da avaliação. A definição da compra não foi minha, a definição do valor foi de Fernando, mas todo o trabalho de avaliação, de levantamento, do data room, tecnicamente saber o nível de investimento e tal, esse foi um trabalho que eu fiz com a minha equipe, que eu tinha uma equipe que já me acompanhou nos projetos e também tinha já um pouco dessa expertise. Então, a definição de que nós precisávamos avançar e avançar junto aos entes públicos para levar a eles essa mudança de mentalidade de que saneamento é importante, de que saneamento deve ser olhado e que saneamento é qualidade de vida. E aí você tem
Se você pegar a OMS, você tem uma série de razões que justifica isso. Para cada R$1 investido, são quase economias. Mas o que eu me refiro, na verdade, especificamente é quando, como e de quem surge a estratégia de, para essas finalidades nobres que o senhor está relatando, se utilizar do pagamento não contabilizado, de uso de caixa 2, mediante operador, o senhor mencionou vários, para as casas de câmbios e doleiros, para fins de implementação deste projeto. Bom, isso de Fernando Reis. Quando ele lhe contatou, o senhor já sabia bem qual era a sua função, enfim, o senhor disse que inclusive não passava isso para não trazer, porque enfim, a ilicitude ela é bastante clara, outros agentes para dentro disso. Isso foi já nessa definição de PA. Está, inclusive, dito aqui. Em razão disso, foram identificados diversos personagens, usado pagamento do de caixa 2, autorizado, todo isso aqui. Perfeito, não, só para trazer isso também para fins de registro, né? Então, quando o senhor chegou na Odebrecht, o Fernando Reis ele especificou que esse seria o meio de ação para atingir esse objetivo. Temos que identificar, conversar, e na medida que isso possa ser, que se identifique, né? O apoio vai ter que ser via caixa 2, porque nós não temos dinheiro. Nós não temos como fazer de outra forma. E aí, isso havia a preocupação, evidentemente, de isso ser feito de toda com da forma mais discreta possível, envolvendo o menor número de agentes, etc. Tudo da forma mais discreta possível e da maneira com que eu sempre trabalhei. Daí, primeiro, não era um trabalho prazeroso. O trabalho prazeroso era sentar com o político que fosse lá, o candidato, e discutir tecnicamente as coisas. Essa era a parte boa. Né? Era convencê-lo do assunto. Mas o convencimento final não era esse. O convencimento final, o cara dizer, olha, eu preciso ganhar a eleição. Então, eu preciso que o senhor me ajude. E aí era a parte que ninguém gosta, que nós não gostamos. Bom, então, já que eu tenho que passar esse recurso, eu vou me cobrir das maiores proteções possíveis. Então, isso era feito sempre sem deixar a menor quantidade de envolvimentos e também de registros. Essa é a minha dificuldade de trazer registros para cá. Isso desde o início, então, desde lá de 2010, sabia-se que esse seria o... Se vocês observarem, isso foi muito presente em 2010, 2012 e foi diminuindo, porque também há esse registro. Essa foi a primeira estratégia. Bom, a estratégia a gente precisa criar mercado. Como é que cria mercado? Temos que ir conversar. Agora, a gente depois foi vendo que essa estratégia não funcionava tanto. Talvez para aquele primeiro momento, para criar um impacto, para você avançar. E de parte do senhor Fernando Cunha Reis, isso o senhor não sabe se havia um direcionamento acima dele para a adoção dessa estratégia inicial, o senhor não teve conhecimento disso? Minha conversa disso? era com o Fernando. A partir daí, o que ele conversava não é do meu conhecimento. Tem mais alguma coisa complementar sobre esse termo? Não. Doutores, alguma complementação? Não. Então, respondidas as questões formuladas, nada mais havendo a ser consignado, será agora encerrada a gravação audiovisual e em seguida lido e assinado o termo que também registra o presente ato.